Salmo 113, a palavra do Senhor então diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo que acabamos de ler, Senhor. Em cada verso, a tua misericórdia revelada a nós, Senhor. E podemos ser totalmente transformados pela simples leitura da tua palavra, Senhor. Mas queremos mais de ti nesta manhã, Senhor. Queremos que o seu Espírito, que o teu precioso ensino venha ser ministrado a nós, ó Deus, por meio da obra santificadora e esclarecedora que só o teu Espírito pode produzir no nosso coração, Senhor. Nós, Senhor, queremos ser transformados por ti, pela tua palavra, Senhor, mas a nossa inteligência não é suficiente, Senhor. Tão somente, ó Deus, a sabedoria que há em ti pode fazer com que este texto que acabamos de ler, Senhor, seja compreendido espiritualmente, Senhor, como necessidade para nós de edificação para a nossa vida, Senhor. Tira de nós, Senhor, a distração, a sonolência, Senhor, espiritualmente falando, e nos faz perceber tão somente o poder e a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus. Pedimos que seja assim em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Esse texto da Bíblia, ele começa com uma palavra que todos vocês conhecem muito bem e adoram dizer no culto: aleluia. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é assim que todo aquele que ama a Deus precisa se apresentar a Ele no culto que é devido ao Senhor, mas também no culto que prestamos na nossa vida todos os dias ao Senhor Jesus, com aquilo que nós fazemos dentro da nossa casa, do nosso trabalho, na nossa escola e em todos os lugares que a gente vive. Essa maneira de viver deveria ser a regra, nós nos apresentarmos a Deus desde o momento que acordamos ao momento de irmos dormir, começando o dia com um bom aleluia e terminando o dia com um aleluia melhor ainda, mais agradecido por todas as bênçãos que Deus fez. Essa é a verdade que o Senhor revela na sua palavra e nos faz então pensar que esse Deus requer de nós uma alegria que vem da salvação, alegria esta que não encontramos em qualquer outro lugar. Eu penso, meus irmãos, que há muitas coisas que aprendemos a respeito de Deus que às vezes desafiam a nossa mente de entender. O próprio Deus que nós cremos, compreendê-lo na sua maravilhosidade, dos seus atributos, da sua grandeza, é uma tarefa realmente árdua e toma de nós tempo, oração, estudo da palavra para o conhecermos. E eu sei que você é uma pessoa conhecedora das Escrituras, mas se você, por exemplo, escutasse por aí uma frase que dissesse para você assim: olha, a Bíblia, ela não é uma finalidade em si mesma. Imagina que você escutasse uma frase assim: a
A Bíblia não é uma finalidade em si mesma, mas apenas um meio para levar as pessoas a um conhecimento mais profundo e satisfatório a respeito de Deus. Imagina uma frase dessas. Imagina que junto com essa frase viesse uma outra frase que dissesse que não são meras palavras que alimentam a alma, mas o próprio Deus que alimenta a nossa alma. Eu creio que muitas pessoas estranhariam isso. A Bíblia não é uma finalidade em si mesma, mas eu sempre aprendi que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é inquestionável, ela é fonte de autoridade, de vida para a minha vida. E muitos estranhariam isso porque entendem que o ensino correto da palavra de Deus é basicamente toda a essência da fé cristã, e é a essência da missão da igreja do Senhor: pregar e ensinar a palavra para que todo aquele que não crê, creia, de repente. Mas muitas pessoas escutariam essa frase: a Bíblia não é uma finalidade em si mesma, e meras palavras não alimentam a alma, mas próprio Deus. Mas muitas pessoas talvez escutassem isso e aceitassem isso de pronto, de uma forma assim extremamente cega, porque entendem que as experiências com Deus é o suprassumo de toda religião, e que o conhecimento de Deus é uma coisa boa, sim, ajuda a gente, sim, é bom que a gente conheça Deus, né? Mas sentir a Deus é melhor, sentir a Deus é mais importante, se emocionar, vir à casa do Senhor, chorar, né? Deixar a lágrima rolar nos nossos olhos, isso chega a ser mais importante que Bíblia, conhecimento, doutrina, teologia. Essas coisas são acessórias, a gente pode ter ou pode não ter. A gente gosta de ser extremista com as coisas, a gente gosta de ouvir as coisas, e é da nossa índole muitas vezes levar as coisas por mais alto extremo. A palavra de Deus é mais importante do que as experiências com Deus, ou não, as experiências com Deus têm mais relevância e primazia, e não importa, você pode ser uma pessoa que lê a Bíblia e conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, até decora versículo, mas isso não quer dizer nada. Você pode ser uma pessoa ruim, mesmo conhecendo a Bíblia, e às vezes a gente é levado a extremos que Deus não quer que a gente viva, de coisas que não são opostas, mas que coexistem na vida cristã: conhecimento e fé, doutrina e vida, credo e conduta, pregação e testemunho em atitudes na nossa vida. Essas frases que eu li para você foram ditas por um dos maiores pastores, um dos pastores mais influentes de todo o século XX, chamado A.W. Tozer. Talvez muitos de vocês já leram algum livro dele e já até escutaram falar de A.W. Tozer, um pastor que viveu no início do século XX, americano, pastor da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, que olhava para um cristianismo americano, pós-Segunda Guerra Mundial principalmente, que ele denominava de cristianismo conservador, né? E num sentido diferente do que nós entendemos a palavra conservador, mas ele chama nos seus livros disso, para dizer e para destacar uma fé cristã que existia no seu país, extremamente preocupada com doutrina, especialmente preocupada com discussões teológicas, em afirmar a verdade, em dizer a verdade, em defender a verdade de qualquer custo, coisas que são importantes, nós sabemos, mas ele via uma segunda coisa, que muitas vezes, na defesa da verdade, as pessoas se esqueciam da dependência do Espírito Santo, se esqueciam desse fascínio, e nós podemos chamar de fascínio, que Deus nos chama a ter pela sua própria palavra, pela sua própria verdade, disso despertar a gente
ou seja, das verdades que nós aprendemos, das coisas que tomamos posse da palavra de Deus, como certas para a vida, como o caminho do Senhor, isso gerar na gente brilho nos olhos, certeza de que Deus existe, comunhão com o Espírito Santo. Ele via, A.W. Tozer via essa decadência no seu país. E de certa forma, meus irmãos, isso é um fenômeno que também nos atinge hoje, que atinge a nossa geração, nós que vivemos no início do século 21, porque nós vemos com não rara frequência pessoas muito interessadas hoje em estudo, em crescimento teológico, em conhecimento doutrinário e intelectual, mas muitas vezes desprezando o próprio Deus, que é a fonte disso tudo. E vemos também o outro extremo acontecer às vezes nas igrejas, que é o interesse pelo sobrenatural, pelo experiencial, pelo sentimental, sabe, por experiências assim diferentes com Deus, muitas vezes sem valorizar-se o alimento sólido que vem da Escritura Sagrada, único alimento que pode nutrir a alma de um crente e prepará-lo dia após dia para o grande encontro com o Senhor na glória celestial. O Espírito Santo nos revela na sua palavra que existe para nós essa dupla necessidade, que não são coisas opostas, não deve ser levado aos extremos um em detrimento do outro, mas Deus nos chama pela sua palavra a conhecê-lo com a nossa mente e também sentir a sua presença nas nossas vidas. Essas coisas não são incompatíveis, muito pelo contrário, são verdades que se apresentam na palavra de Deus como tremendamente necessárias para o nosso crescimento espiritual. Aprender o que é certo e ter comunhão profunda com Deus que nos diz o que é certo é totalmente vital para a vida cristã. É ter doutrina e vida, e isso é considerado pelo próprio Deus que revelou a sua palavra como o verdadeiro louvor, o verdadeiro louvor, o verdadeiro aleluia. Louvado seja Deus, que Deus se agrada com as nossas vidas. Louvar a Deus não é uma atitude meramente sentimental. Louvar a Deus não é meramente efusão de sentimentos quando as coisas estão boas. Louvar a Deus é com doutrina, é com conhecimento, é com correspondência de testemunho de vida, é com santificação. E louvar a Deus não é meramente um exercício teológico, não é meramente conhecer a palavra, não é meramente pregar e ver as pessoas se convertendo, mas louvar a Deus traz para nós alegria de salvação, certeza de que o Deus que nós cremos é real e verdadeiro, que Ele opera bênçãos, que Ele age na vida, que Ele transforma, que Ele muda situações. Essas coisas não são incompatíveis, pelo menos não segundo a verdade que Deus revela na Escritura Sagrada. O Salmo 113, meus irmãos, é sobre esse assunto que eu estou falando. É um salmo que é escrito para nos revelar tudo isso. É um hino de louvor a Deus, mas também uma declaração a respeito do conhecimento de quem Deus é, doutrina e vida. Eu adoro ao Senhor com o meu coração e adoro Ele com a minha mente. Eu adoro ao Senhor com todo o meu ser, que inclui entendimento e inclui também arrependimento, choro pelo pecado. E esse salmo fala dos atributos de Deus, fala de coisas como, por exemplo, o cuidado de Deus com os humildes, mostra Deus exaltando os humilhados e fala como que a providência boa do Senhor é motivo suficiente para nós o conhecermos mais
e louvarmos ao nosso Deus cada vez mais. Com a sua Bíblia aberta, que você não a fechou, você acompanha comigo que o salmista então nos mostra sobre isso. Ele começa dizendo: aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, louvai servos do Senhor. Essa é uma fala extremamente particular, dizendo: servos de Deus, louvem o nome do Senhor. Vocês que conhecem a Deus, vocês que se consideram servos do Senhor, que vivem para Ele, que sabem quem Deus é, que têm percepção espiritual a respeito de Deus, vocês não podem viver sem uma coisa: sem louvar ao Senhor. E de cara, meus irmãos, isso já é uma palavra contra a falta de sensibilidade que nós às vezes temos, e contra a frieza que ameaça a nossa própria alma. O salmista dizer: servos de Deus, louvem a Deus, não é uma palavra desnecessária, e não é uma palavra tão óbvia quanto ela parece ser, porque apatia com Deus, mornidão com Deus, levar Deus na brincadeira na vida, é pecado, e abre uma porta para vários outros pecados do nosso coração sem a gente perceber. Cansaço com as simples coisas do Senhor é a maior prova, meus irmãos, de que não o conhecemos realmente e de que não somos seus servos de fato. O salmista já abre de cara dizendo isso. Se você pensa que você é servo de Deus, se você olha para a sua vida e diz: eu sou do Senhor, a prova real disso é o louvor, é louvar a Deus, é agradecer a Deus, é bem dizer ao Senhor em todo o tempo. É tudo quanto tem a ver com Deus na sua vida, tipo ler a Bíblia, tipo se dobrar de joelhos em oração, tipo vir à casa do Senhor com alegria. É totalmente indispensável, é totalmente inegociável. São coisas que geram prazer na alma da gente, que geram louvor sincero a esse Deus. Todo aquele que é servo de Deus louva ao Senhor. A prova de que você é servo de Deus não é apenas o fato de você obedecer a Deus, e obediência é importante. O fato que prova você ser servo de Deus não é apenas conhecimento da palavra, embora conhecimento da palavra seja insubstituível, mas louvor é o que Deus requer do homem que se considera servo de Deus. Versículo 2 diz: bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até ao pôr do sol. A palavra ocaso significa o sol se pondo, louvado seja o nome do Senhor. O que ele quer dizer com isso? Que louvar a Deus é constância, que os louvores ao Senhor com a nossa vida não são coisas aleatórias, não é algo que produzimos para Deus apenas quando Ele nos abençoa, não é apenas fruto de um momento da nossa vida que de repente a gente quer buscar mais a Deus, para logo depois a gente se esquecer dele. Não, do nascimento do sol ao pôr do sol, seja o nome do Senhor louvado. Por quem? O salmista diz: pelos seus servos, por aqueles que já foram alcançados pelo conhecimento que vem desse Deus. Deus não quer pessoas vivendo para Ele de maneira aleatória, sabe? Deus não é Deus de turistas na fé, de aventureiros de religião. Deus é Deus de pessoas constantes. Deus é Deus de pessoas que tomam uma decisão sincera na vida a respeito dele.
Se alguém supõe ser crente, portanto, essa pessoa precisa ter sede de louvor pelo Senhor todos os dias, o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, louvar o Senhor com todo o seu ser, com todo o seu coração. E aí ele vai desenvolvendo isso. Versículo 4, então ele diz: excelso é o Senhor, exaltado é Deus, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. O salmista começa a falar então de conhecimento, dos atributos de Deus, começa a falar da sua grandeza, da sua majestade, de um Deus que é incomparável no seu modo de ser. Excelso é o Senhor, o seu trono está nas alturas, ele está acima de todas as coisas criadas, sejam elas visíveis ou invisíveis, sejam tronos ou poderes, soberanias, principados, potestades. Excelso é o Senhor, e a sua glória está acima dos céus. Isso leva ele a fazer uma pergunta para nós. Versículo 5: quem é igual ao nosso Deus? Quem é semelhante ao Senhor, o nosso Deus? Veja isso, o nosso Deus, de quem é servo, de quem precisa louvar. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, porque é rei, mas que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Quem é igual ao Senhor? Quem é tão bom quanto Ele? Quem é tão elevado, mas ao mesmo tempo tão compadecido, tão misericordioso, para ver o que se passa abaixo dele? Quem é como esse Deus, que não fica distante da sua criação, mas é tão misericordioso e bom? Quem é esse Deus que é diferente dos governantes da terra, que quando chegam ao poder, muitas vezes, ou quase sempre, se esquecem daqueles que precisam? Deus é totalmente diferente, e ele vai dando exemplos, mostrando como isso se desenvolve na história. Versículos 7 e 8, ele diz que Deus é aquele que ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, pega essas pessoas falidas e faz elas assentarem ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Você sabe muito bem que no Antigo Testamento, uma pessoa pobre e necessitada, a ideia é de uma pessoa que não tem outra solução para sobreviver, senão a intervenção do próprio Deus na vida. A ideia de pobre, de desvalido, de necessitado é justamente alguém que não tem a quem recorrer, que é desprezado pelas pessoas, que a única solução para a vida não pode vir de outra fonte senão do próprio amor de Deus. Então o salmista nos ensina aqui que Deus é aquele que muda a situação das pessoas, sejam elas as mais pobres, sejam elas as mais indigentes. Existe cuidado providencial para aqueles que precisam de Deus e que aos olhos humanos muitas vezes passam até despercebidos. E até mesmo milagres acontecem segundo o querer desse Deus e segundo o poder desse Deus. Versículo 9, ele diz que esse Deus, que precisa ser louvado, que os seus servos têm que se atentar ao louvor, que ergue do pó o desvalido do monturo necessitado, é também o Deus que faz a mulher estéril, vive em família e seja alegre, mãe de filhos. E você sabe também que no Antigo Testamento e na cultura hebraica, uma mulher que não podia dar filhos, ou seja, uma mulher estéril, era vista socialmente
como uma mulher desonrada e até mesmo sem a bênção do Senhor, amaldiçoada, né? É uma mulher que vai passar a sua velhice sozinha. Esse é o grande medo que existe na cultura do Antigo Testamento, uma mulher não poder ser mãe de filhos, né? E aí o salmista diz que Deus é aquele que muda as coisas, é aquele que faz com que as esperanças daqueles que o louvam sejam renovadas, mesmo que ele precise tornar fértil a mulher que era estéril. E você sabe que há exemplos na Bíblia, como por exemplo Sara, né, como Rebeca, como Ana, que foram abençoadas por Deus, se tornaram mães de grandes homens do Senhor, usado na história da redenção desse Deus. O que o salmista está querendo dizer é que se o poder de Deus se manifesta, se a vontade de Deus ela ocorre dentro dos planos do Senhor, até o curso ordinário da natureza é alterado, basta Deus desejar, e por isso também ele precisa ser louvado. Amém? Amém, Arthur? O Arthur é o que mais presta atenção no sermão. Mas ouça o seguinte, meus irmãos, esse texto nos fala de uma palavra. Se esse texto fosse resumido numa única palavra, essa palavra seria, obviamente, louvor ao Senhor. Louvor. Louvar a Deus é necessidade nossa. E nessa manhã de domingo, Deus quer que a gente pense em algumas razões ou motivações pelas quais nós devemos e precisamos louvar a Deus na nossa vida. Por que nós devemos louvar a esse Deus? Por mais que essa pergunta seja óbvia, essa verdade não é tão óbvia quanto ela parece, mas é totalmente necessária para quem é servo do Senhor. Primeira razão, se você quiser anotar aí no seu rascunho, é porque louvar a Deus é a maior necessidade da nossa alma. O salmista deixa claro que o louvor do Senhor é a maior necessidade da nossa alma. Você pode repetir isso comigo? O louvor é a maior necessidade da minha alma. Fala assim, da minha alma. O louvor é a maior necessidade da nossa alma. Beber água não é tão necessário quanto o louvor. Comer uma boa comida no almoço de hoje, de domingo, o melhor que seja, meu irmão, não é tão necessário quanto louvar a Deus. Mas os versículos 1 a 3 que lemos trazem para nós essa necessidade, quando diz louvai ao Senhor, louvai, servo do Senhor, quando esse texto começa dizendo aleluia. E essa palavra para nós, meus irmãos, não se afirma como uma sugestão de Deus, não se afirma como um conselho de vida que de repente a gente pode fazer, louve ao Senhor que a sua vida vai ser melhor. Mas esses três versículos, esses três primeiros versículos se afirmam para nós como um mandamento, como uma ordem direta: louve ao Senhor. Você que crê nele, você que o ama, você que é servo dele, louve ao Senhor. Isto é, fale bem do nome do Senhor, né? Seja constante nessa maneira de viver. Amanheça louvando, passe o seu dia inteiro louvando, e vá para a sua cama louvando. Não durma sem antes agradecer, sem antes bendizer, sem antes falar para o seu coração mesmo das grandes maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Você existe para isso. Deus colocou você no mundo com esse propósito, com esse maior propósito de vida, que é o louvor do Senhor, que é a maior necessidade da nossa alma. Uma pessoa que não louva a Deus, meus irmãos, é uma pessoa que não vive de verdade. Uma pessoa que não louva a Deus, ela não tem alegria de verdade.
ela pensa que tem, ela busca até em outros lugares, até na química, que foi recentemente flexibilizada do nosso país, em vícios, em outras fontes que não satisfazem a alma, porque só louvar a Deus é o que preenche o vazio do nosso próprio coração, a necessidade da alma. Eu e você fomos criados para isso, só que eu e você também fomos redimidos para isso. E para eu e você que cremos em Jesus, essa necessidade se afirma com muito mais responsabilidade para o nosso coração, porque nós somos o povo que foi redimido por Jesus. Nós somos o povo aquele que chama a Jesus Cristo de Senhor e Salvador. E se isso é verdade, se nos consideramos servos de um rei que veio estabelecer no nosso coração um reino celestial, com muito mais razão nós precisamos lembrar que o nosso Senhor e Salvador verteu por nós o seu sangue numa cruz para produzir louvor no nosso coração, para possibilitar que você não viva perdido nas incertezas, nas tristezas, ou enfronhado em coisas que não apontam para a glória desse Deus. Você foi criado para louvar ao Senhor, você foi criado para viver para Ele, e não para você mesmo, mas também Cristo redimiu você, você foi salvo, como diz Paulo em Efésios, para a prática de boas obras. Sabe o que são boas obras? Tudo aquilo que nós fazemos para o louvor e glória do Senhor. Sem louvor não existe boas obras. Sem um direcionamento de gratidão ao Senhor pela nossa vida, nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos ser bons trabalhadores, bons maridos, boas esposas, bom em muitas coisas que fazemos, mas se não fazemos para o louvor do nome do Senhor, a nossa vida, ela não tem sentido. Nós não somos absolutamente nada. Por isso que se você crê na sua salvação, meu irmão, minha irmã, se você daqui a pouco vai tomar a ceia, orando e se lembrando de Jesus, do que Ele fez por você, você precisa ter a certeza de que você também é uma pessoa que bendiz, que engrandece o nome do Senhor na sua vida. O louvor é a maior necessidade da nossa alma. Você tem sentido essa necessidade todos os dias? Essa necessidade é tão constante quanto o salmista diz que ela é constante no seu coração? Do nascimento do sol ao pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a sua declaração de vida todos os dias. Isso aqui não é uma frase motivacional, isso aqui é uma verdade espiritual. Sem isso ninguém anda. Sem louvar a Deus, sem certeza de salvação, sem alegria celestial, sem louvor a Deus, ninguém vive e ninguém agrada a esse Deus. Louvar ao Senhor é a maior necessidade da nossa alma. Também, meus irmãos, devemos louvar a Deus pelo fato de que Deus é digno de ser louvado. Amém? Então diga isso. Deus é digno de ser louvado. Deus é digno de ser louvado. Versos 4 e 5 fala que Deus deve ser louvado simplesmente pelo fato de que Deus é Deus. Verso 4 e 5: excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Deus que nós cremos, Ele é maior do que nós, é melhor do que nós,
e o único que pode ser chamado por nós de perfeito e de verdadeiramente santo, que se assenta num alto trono na sala de comando de todo o universo, que está acima de todo o cosmo, de todo o universo e também de toda a realidade celestial nos céus e na terra. Isto é, ou seja, Deus não precisa fazer coisas. Deus não precisa dar coisas para que Ele seja louvado. O fato de Ele ser quem Ele é e quem é Deus, excelso é o Senhor, e o seu trono está nas alturas, é motivo muito mais do que suficiente para todo aquele que se considera crente, servo de Deus, amanheça o seu dia dando louvor ao nome do Senhor e durma sua noite de sono carregado do mais puro louvor do nome do Senhor. Veja que a sua alegria depende disso, porque não tem alegria sem louvor. Não existe contentamento, satisfação, bem-estar de vida, meus irmãos, sem louvar a Deus, sem dar graças a Deus, sem reconhecer as coisas boas que Deus faz. Mas aqui o salmista diz assim: você deve louvar a Deus, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Por você se lembrar de que Deus é um Deus excelso, soberano, que tem o controle da sua vida. Isso deveria bastar para nós, né? Pensar em quem Deus é, meus irmãos, é muito necessário, eu diria. Você tem pensado no seu Deus com frequência? Você tem pensado, essa coisa que você faz todo domingo, vir à igreja, você vem para adorar um Deus que é maior do que toda a sua criação, já parou para pensar o que significa isso? Você, quando ora ao Senhor, você entende que você está falando com alguém que escuta você, que é maior do que você e maior do que todo o universo, mas que ao mesmo tempo se inclina para ver o que acontece com você? Você pensa no seu Deus com que frequência, meu irmão, durante a semana? Você pensa no seu Deus com a mesma frequência que você passa tempo no seu celular? Você pensa em Deus com a mesma frequência que você consulta o extrato da sua conta? Com a mesma frequência dos relatórios que você preenche no seu trabalho? Com a mesma frequência que você atende os seus clientes? Ou com a mesma frequência de todas as coisas que ocupam a sua agenda e ocupam a sua mente durante a semana? Deus tem participado disso? Deus está nisso também? Deus é glorificado nisso também? O sacrifício do Senhor Jesus, que viabiliza tudo ser feito na sua vida, ocupa o seu coração também? A gente é uma geração totalmente distraída, meus irmãos. Nós somos uma geração que é estimulada a se entupir todos os dias de informações, muitas delas inúteis e sem nenhum proveito para a vida. Quanto de Deus tem ocupado a nossa mente? Quanto dessa certeza que os versículos 4 e 5 dizem? Excelso é o Senhor, e o seu trono está nas alturas, tem ocupado o seu coração? Quantas vezes essa semana você fez essa pergunta que o versículo 5 faz? Quem é igual ao meu Deus, que é tão exaltado, mas eu sei que Ele se inclina
para ver o que acontece comigo. Quantas vezes você fez essa pergunta essa semana? Porque se a gente não se perguntar isso aqui obviamente é uma pergunta retórica que traz a sua resposta, a gente entra em desespero na nossa vida. As pessoas que vivem desesperadas hoje, confira se não são pessoas que não têm essa certeza do versículo 5. Quem é semelhante igual ao meu Deus? A doença vem, irmãos, mais cedo ou mais tarde. E nos dias de enfermidade, a gente tem que se perguntar, com louvor no coração, quem é semelhante ao meu Deus? Preocupações surgem, não surgem? Coisas nos deixam ansiosos. Quantas vezes essa semana bateu uma preocupação e você disse assim: para, quem é semelhante ao meu Deus? Quem é semelhante ao meu Cristo, que numa cruz venceu a morte e o inferno, para que eu tenha vida eterna, e que é suficiente para preencher todas as minhas necessidades. Deus é digno de ser louvado pelo simples fato de quem Ele é, de ser Deus na nossa vida. Ele é o Senhor que enviou o seu Filho para morrer por nós e nos dar a vida eterna. E por isso nós devemos louvar, porque Deus é um Deus de amor, porque Deus é um Deus soberano, porque Deus é um Deus que se inclina sobre as nossas vidas, para saber o que há conosco e para cuidar do nosso coração. Terceira e última razão pela qual nós devemos louvar a esse Deus é o fato de que Deus age poderosamente. Amém? Então diga isso com certeza: Deus age poderosamente, porque é isso que a Bíblia diz. Eu poderia parar o sermão, meus irmãos, na segunda razão, e nós já teríamos tudo que precisamos. Deus deve ser louvado porque é necessidade do nosso coração, e Deus deve ser louvado pelo simples fato dele ser Deus, e isso basta. Só que a palavra do Senhor nos fornece, pela graça do Senhor, mais uma razão: é o fato de que Deus, que é louvado por quem Ele é, o salmista chama o povo a louvar a Deus por aquilo que Ele faz. Porque Deus age com poder. Versículos 6 e 7, versículos 8 e 9, dos versículos 6 a 9, falam das obras desse Deus, de um Deus digno de ser louvado, mas que age para transformar as vidas, sejam as vidas mais pobres que existam, sejam as vidas mais estéreis que existam, em casos impossíveis para as soluções medicinais humanas, como o caso de uma mulher que não podia dar filhos no contexto do Antigo Testamento. Deus é aquele que ergue do pó o desvalido e que faz a mulher estéril ser uma alegre mãe de filhos. E aqui existem duas coisas aqui, irmãos, para nós aprendemos a louvar a Deus. Primeiro, existe um consolo, e existe também uma exortação. Primeiro, há um consolo, porque nós somos consolados pelo fato de que Deus nos ama, e sabemos que Ele se importa conosco, e sabemos que esse Deus que se inclina para ver a nossa vida, sabe quais são os nossos maiores gemidos, sabe quais as nossas maiores dificuldades, e esse Deus se inclina para fazer maravilhas sobre as nossas vidas segundo o seu querer, e isso é motivo e fonte de consolação. Existe consolação para um servo de Deus louvar a Deus, mas também existe uma forte exortação desse Deus para nós, porque se esse Deus
não é um Deus distante de nós, mas um Deus presente, e que se inclina para ver o que acontece conosco, meus irmãos, e que levanta do pobre, levanta do monturo o desvalido. A pergunta é: será que eu e você já entendemos a nossa pobreza diante de Deus? Será que nós queremos realmente ser mudados e transformados pelo Senhor na nossa vida? Ao ponto de nós louvarmos a Deus dizendo: Senhor, que bom, eu era pobre, hoje eu sou rico no Senhor. A minha vida era estéril, hoje é uma vida que dá frutos. Será que a gente quer isso, meus irmãos? É muito fácil falarmos que Deus transforma. Difícil é reconhecermos o que na nossa vida precisa ser mudado, não é? E a grande verdade é que a gente não gosta dessa mudança. A grande verdade, meus irmãos, é que o ímpeto natural do nosso coração não é depender do Senhor, não é querer que Deus quebre a casa e construa outra, mas é agir com a nossa própria força, é agir segundo aquilo que nós achamos ser o certo. Quantas decisões não tomamos na nossa vida assim? Quantas vezes na nossa vida não agimos assim? Não reconhecendo: eu sou pobre, mas Deus cuida de mim, eu não sei, mas Deus vai dar a direção. Quantas vezes, meus irmãos, decisões que tomamos, coisas que fazemos, nos entendemos sermos conhecedores ou inteligentes demais, Jesus Cristo é aquele que nos levanta, meus irmãos, não de um monturo qualquer. Jesus Cristo é aquele que nos levanta da podridão do pecado, da torpeza que existe no mundo. Jesus Cristo é aquele que liberta o nosso coração, a nossa alma, muito mais do que uma mulher estéril, mas de uma esterilidade, meus irmãos, que atrofia, que está atrofiada no nosso próprio ego, de sermos pessoas ensimesmadas. Mas Jesus Cristo é aquele que nos transforma com o seu grande poder, para eu e você sermos novas criaturas, lavadas, regeneradas, nascidas de novo pelo sangue daquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todos nós. E por isso eu e você temos razão para louvar a Deus, porque Ele age poderosamente nas nossas vidas. Deus é aquele que faz milagres acontecerem. Nós não precisamos duvidar dos milagres quando eles vêm de Deus. Deus é aquele que responde às nossas orações, atendendo e realizando desejos do nosso coração, quando os nossos desejos se encontram com a vontade desse Deus. Mas Deus é aquele que age poderosamente, libertando o nosso coração, nos dando vida eterna. Todos nós precisamos, diante desse Deus, nos sentirmos as pessoas mais pobres, mais desvalidas, e nos inclinarmos para Jesus com total dependência do nosso coração. Não existe autossuficiência com Deus. Autonomia é coisa do diabo, meus irmãos. Autonomia, sabe o que é isso? Bater no peito e dizer: eu consigo, eu sou mais eu posso. Nada disso. Tudo é pela graça, e a graça do Senhor é que viabiliza todas as coisas acontecerem segundo o poder de Deus. E eu e você, quando recebemos de Deus, qualquer que seja a bênção, temos que aprender a louvar, temos que aprender a corresponder, temos que aprender a dizer: não foi a força do meu braço, foi Deus quem me deu. E isso gerar na gente mais comprometimento com Deus. Tem muita gente que recebe bênçãos de Deus e se esquece de Deus.
Tem muitas pessoas que, quando buscam a Deus por determinada causa, são comprometidas com Deus, mas Deus estende a mão e abençoa, essas pessoas desaparecem, seja da igreja, seja da comunhão com o Senhor, seja de uma espiritualidade grata a esse Deus. A gente esfria na fé, meus irmãos, não só nos dias ruins, a gente esfria na fé principalmente nos dias bons, onde Satanás nos enche da certeza de que fui eu que fiz, Deus só deu uma forcinha, fui eu que cheguei lá, fui eu que conquistei. Deus é aquele que ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado, e faz assentar ao lado de príncipes. Tudo provém da graça dele, e ele tem que ser louvado, não só com a boca, não só com o culto, mas principalmente com a vida, que entrega a Jesus todo louvor e gratidão. 3 coisas que você tem que fazer, meu irmão, na sua vida, então, para a glória de Deus. Anote, se você quiser, para a glória de Deus. Se você quer louvar ao Senhor, se você entendeu os porquês de você tem que louvar a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, é louvar mais e reclamar menos na sua vida. Essa é a primeira missão de Deus hoje para nós. Louve mais, reclame menos. Porque sempre há e sempre vai existir um motivo para você louvar e agradecer a Deus todos os dias. Vocês lembram daquele hino? Conta as bênçãos, dize quantas são, como é que é? Recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. É isso, é sobre isso. Tem muito mais motivo na nossa vida para agradecer, para louvar, para dizer: o meu Senhor é grande, do que coisas para você reclamar na sua vida. Murmuração não é conduta de crente. Amargura não é qualificação de crente do Senhor Jesus, meus irmãos. Louve mais, reclame menos. É o que Deus quer de você. Segunda coisa que Deus quer de você nessa manhã, segundo a sua maravilhosa graça, é que você tome posse de um consolo sem igual. Que você tome posse. Vocês gostam dessa palavra, tomar posse da bênção, né? Tome posse de um consolo sem igual. Que consolo é esse, meu irmão? Saber que Deus é soberano, saber que Deus é incomparável, saber que Deus é todo poderoso, que o Deus que você crê é aquele que se assenta num trono exaltado nas alturas, e portanto nós não nos governamos, embora a gente queira fazer isso o tempo todo. Mas você não se governa, não governa a sua vida, mas Cristo é aquele que governa você. E eu digo que isso é um consolo, do qual você tem que tomar posse na sua vida, porque a sua vida não está abandonada, a sua vida não está largada. Deus é aquele que se inclina para saber de você, e para em Jesus comandar você, governar você, para a glória e louvor do seu santo nome. Se console com isso. Se consola você. As coisas que parecem dar erradas, se você está em Cristo, buscando a sua vontade, elas darão certo. Aliás, tudo no final vai dar certo, né? Nosso destino final é um destino certo. O fim deste mundo é um fim certo, e não é desastroso. A história da nossa vida é como a história de todo mundo, é a glória do Senhor. Você a verá com seus olhos, ou você a verá quando o Senhor levar você deste mundo. Não desperdice sua vida não. Viva para a glória desse Deus, consoladamente,
pela certeza de que Deus reina você, governa você em Jesus Cristo. E a terceira coisa que você precisa viver, meu irmão e minha irmã, e com isto encerramos a mensagem de hoje, é que você deve aprender a ser responsável com a sua vida cristã. Seja responsável com a sua vida cristã. Sabe por quê? Porque nada está oculto ao seu Deus. Nada passa despercebido ao seu Deus. Ele se inclina para ver o que acontece com você, para cuidar de você, para consolar você, mas também, meus irmãos, porque Deus se inclina, nada escapa aos olhos dele. Ele sabe, portanto, o que nós fazemos, o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós cremos. E, portanto, louvar a Deus não é só uma necessidade, mas é uma responsabilidade cristã. É aquilo que devemos fazer como consequência da nossa salvação. Não viva a sua vida aleatoriamente, meu irmão. Não seja uma pessoa que só sabe louvar a Deus quando o milagre acontece. Aprenda a louvar a Deus quando a dificuldade surge. Aprenda a louvar a Deus no leito da sua enfermidade, quando ela acontecer. Aprenda a louvar a Deus do nascimento do sol ao pôr do sol. Que Jesus abençoe a todos nós, que Ele cuide do nosso coração e nos ensine a louvá-lo o tempo todo.